Salve galerinha, aqui é Invicto da Kamikaze. Bom, nesse vídeo eu vou explicar para vocês sobre a build do Sacred, o que eu recomendo fazer para quem está começando e por que eu recomendo fazer. Se você quiser um tutorial mais completo sobre o Sacred, acesse nosso site que vai estar no final do vídeo ou na descrição. DJ so funky, man. Bom galerinha, para começar eu vou explicar para vocês aqui a função de cada elemento. O fogo é a base do dano do Sacred. O dano das skills de fogo são muito bons. Se você comparar o dano dela com os outros dois elementos, você vai ver que realmente fogo tem muito mais dano. E não vai comparar com a skill nível baixo, compara com as skills nível alto, você vai ver que elas possuem um dano muito bom. Ar já são as skills mais de mobilidade. O Sacred ele carece de dano com alcance, ele é um char totalmente melee. Se você for de ar, você vai ter um alcance médio aí, vai dar pra fazer algumas táticas legais, porém não tem um dano tão alto assim. E terra, galerinha, terra na minha concepção é a base do Sacred, tem que ter terra, porém ele tem que combinar com outro elemento. Por quê? Porque terra é a defesa dele. Com terra, gente, você vai tipo ganhar um escudo conforme você bate. Só que, porém, não adianta só você ter escudo também. Tem horas que você vai precisar de dano, tem horas que você vai precisar de uma mobilidade. Depende aí o que você vai querer na sua build. No caso, eu não recomendo build tri-elementar para Sacred. Eu recomendo build de no máximo 2 elementos. Para começar, eu vou recomendar para vocês aqui essa build: Sangue por Sangue, que é a primeira skill de fogo; Fúria Sanguinária, que é a terceira skill de fogo; e Punição, que é a última skill de fogo, a quinta. Por que essa build? Bom, Sangue por Sangue é uma skill de 3 PAs com ótimo dano. Ela tem um bom dano pelo custo dela, então compensa bastante. Fúria Sanguinária, por quê? Porque ela custa 1 PA, 1 PM, você vai encaixar em diversos combos, além desse efeito aqui que vai combar com a Punição. Como assim? Tipo, ela aumenta o dano do seu próximo feitiço de fogo em porcentagem. Gente, isso aqui vocês vão sentir mais no nível alto. Bom, essa skill aqui, a punição, ela tem um dano muito alto quando você tem um percentual de vida menor que o do seu oponente. Se você tiver uma vida menor que o seu oponente, o seu dano vai ser muito alto. E se você aumentar esse dano em porcentagem, imagine o estrago que isso vai fazer. Bom, de terra eu recomendo Colunatas e Esmagador, que são as skills 4 e 5 de terra. Porém, a primeira skill e a segunda também são boas opções, porque as duas tiram esquiva e pode ser bom se você não tiver um bloco muito alto. Porém, eu prefiro Colunatas, que ela tem um alcance em cone, 2 células à frente, e me foi muito útil em diversas lutas isso. Bom, é essa build aqui que eu recomendo de ar e terra. A primeira skill de terra, Rejeita a Tatuagem; a terceira skill de terra, Agressão; a quarta skill de terra, Enjoo de Viagem, junto com Colunatas de terra e Esmagador. Bom, a base do ar é Enjoo de Viagem, que seria a quarta skill. Por quê? Porque ela dá esse efeito movimento doente, que seria um dano causado por toda a célula movida. Por exemplo, se você empurrar o oponente, ele vai sofrer dano por célula movida, puxar ou trocar. No caso, o meu tá dando um dano de 11, porém tem um máximo de 3, ou seja, 3 vezes 3 células por feitiço usado. Ou seja, se eu empurrar 3 células, puxar 3 células, trocar 3 células em um feitiço só, vai dar o dano de 33. Porém, você pode fazer esse dano de 33 várias vezes com suas skills. É por isso que essa skill é a principal de ar, e ela com certeza vai ter que ter na sua build de ar. Outra skill que é muito importante é Rejeita a Tatuagem, que é a primeira skill de ar. Por quê? Porque o Sacred de ar, como ele causa dano por movimentação, se o oponente estiver colado em você, você não vai conseguir causar esse dano. Então você vai ter que usar essa skill frequentemente para afastar o oponente e conseguir dar o dano por células e ela tem um dano base muito bom. Então essa skill aqui também, do meu ponto de vista, ela tem que ter
Além disso, sem agressão é a que vai ter o seu maior dano se o oponente já estiver afastado de você, porque ela consegue fazer esse dano de 33 mais o dano da skill. Lembrando que essa skill, o efeito, o alcance dela melhora conforme você upa. De começo ela vai ter 1 de alcance, só que no nível 121 você atinge o máximo dela, que ela fica com 1 a 4, perde a linha de visão e ela tem um alcance ajustável, ou seja, você pode aumentar com equipes e pontos de atributo. Bom, nos atributos, na aba inteligência não tem nem muito o que ser discutido. É resistência no máximo, regeneração segundo os PVs restantes no máximo e o resto em % de vida. Essa aba nem tem muito o que mudar aqui, é basicamente isso mesmo. Na aba força, eu recomendo para vocês colocarem tudo em danos e resistência. Lembrando que a resistência que vai ser focada e o dano que você coloca, independente de onde seja, vai ser para todos os elementos. Então é bom dividir para ficar com a resistência equilibrada. Pontos de vida e resistência é uma boa opção, porém eu não recomendo começar com isso. Recomendo fazer isso só nível alto, porque senão você vai ser um paredão, mas que não tem dano nenhum e vai ser difícil de você conseguir upar. Na aba agilidade, eu recomendo bloqueio. Bloqueio e esquiva é uma opção, porém bloqueio ainda é a melhor opção aí para o Sacred, porque algumas vezes você vai precisar de um bloqueio bem alto e é difícil alcançar, viu gente? Na aba sorte, eu recomendo golpes críticos, não só para o Sacred, mas para todos os personagens, porque independente da build, um crítico vai aumentar bastante o efeito da sua skill, fica muito bacana. E depois que você colocar no máximo, parada é uma boa opção, deixa você mais defensivo. Danos críticos também é uma excelente opção, que vai deixar você com os danos mais altos. Eu possivelmente vou mudar para parada, porque é uma boa opção também, depende do que eu ver que meu char vai carecer mais lá na frente. Então essas duas opções são muito boas, fica a seu critério. Na aba principal, ponto de ação e ponto de movimento, com certeza você vai precisar muito. Alcance e danos é uma boa opção, mas você fica um pouco mais suporte. Por quê? Porque ele vai aumentar o alcance da transposição, sacrifício, transferência de vida e agressão. Porém, não é tão bom assim para ar, porque em jogo de viagem tem um limite de alcance de 5. Ou seja, para você começar o combo, você precisa estar a 5 células de alcance ou menos. Então não adianta nada você começar ter mais alcance em transposição e agressão, mas não ter tanto alcance assim em jogo de viagem. Então não é tão viável para ar, mas e sim se você for ser um pouco mais suporte. Então é uma opção. Pontos de Wakfu eu não acho que seja uma boa opção, porque dá para se virar legal com 6, 7 da Wakfu Points. Controle de danos totalmente inútil. Instrução militar não recomendo para quem é iniciante, porque para você conseguir equipes bons do seu nível vai ser difícil. 10 níveis a mais vai ser muito mais. Danos finais eu recomendo se você for fogo, se você tiver fogo na build, e redução caso não tenha. Bom, na aba aqui dos especiais, essa Furiark aqui no máximo, Pacto Sangrento no máximo, sem dúvidas. Moribundo e Agarrada à Vida, gente, essas duas skills são boas, porém não são cruciais. Uma depende da outra, basicamente, para fazer um combo legal, mas você pode deixar mais pra frente, tem skills bem melhores para se colocar. Como nas builds que eu passei tem terra, então é crucial você também colocar Sangue Tatuado e Armadura Sanguínea para aumentar o nível da sua coagulação, que vai aumentar a sua defesa, o seu escudo ganho nos skills de terra. E Armadura Sanguínea você vai consumir W Points para dobrar o seu escudo, então fica muito bacana. Atração com certeza você vai ter que colocar no máximo, independente da build. Transposição, gente, eu já deveria ter colocado no 9, eu sou de ar e tá me fazendo falta um efeito bônus que ela tem no 9, que é o custo reduzido se você já tiver usado uma skill de ar antes, sem ser um jogo de viagem. Então ela me faltou para fazer alguns combos aí. Então se você for de fogo e terra, coloque ela no 7, se você for de ar e terra, coloca no 9.
Sacrifício e transferência de vida são skills mais suportes. Não é meu objetivo. Então, se sobrar ponto, quando for sobrar ponto, eu começo a colocar nelas, mas vou deixar lá bem pro final mesmo.